Alô você! Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E esse é só mais uma opinião sobre ciência. Olha, pra quem... Oi? Quase que você errou, hein? Quase que eu errei. Segundo episódio, né? Pra quem não viu ainda, esse é o segundo episódio. Já tem o primeiro episódio. A gente transformou parte do podcast em vídeos no YouTube, né? Caso você tenha uma dúvida sobre isso, vá no primeiro episódio, porque a gente não vai ficar gastando tempo explicando isso toda vez. E aí, acho que já... Oi? Acho que já pegaram qualquer ideia, né? Também acho. Já que a gente trocou hoje quem começa, você quer fazer o jabá? Vender o jabá? Eu vendo o jabá, pode deixar. Bom, nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Você pode nos encontrar em provavelmente o seu agregador de podcast favorito, seja ele Spotify, Google Podcast, Overcast, qualquer um desses. A gente ancora os nossos episódios no Anchor, que é uma plataforma excepcional, que nos deixa, além de ancorar de graça, também distribui o nosso podcast para as outras plataformas. Então, se você está ouvindo nosso podcast pelo Spotify ou por qualquer outro agregador, saiba que foi o Anchor que mandou ele para lá, não foi a gente. Nós temos uma página no Facebook, só mais um podcast sobre ciência, e um grupo no Facebook. Por que uma página e um grupo? Tá? A página é uma página de divulgação e o grupo também. A gente tem os dois justamente porque as políticas do Facebook privilegiam o grupo e não a página. Então, se por acaso a gente postar alguma coisa na página, ela pode acabar não parando no seu feed de notícias e você fica sem as atualizações. Estando no grupo, não. Estando no grupo, você vai ter a atualização no momento em que sair um novo episódio ou a gente tiver que fazer um comunicado, tá? No grupo a gente posta o episódio e o vídeo no YouTube. Tá legal? Bom, se você está aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê like, faça todas aquelas coisas que vocês fazem no YouTube, tá? Que deve ser feito. E é isso, né? Eu acho que eu vendi o jabá. Isso, maravilha. Com alguma categoria. Beleza. Quer fazer um sumário? Quem faz o sumário? Faz tu o sumário. Pode ou ser. eu faço o sumário já que você vai falar as notícias? Você que decide, meu querido. Você que decide. Não, então eu vou fazer o sumário. Eu acho que a gente pode começar... Já vou opinando aqui, tá? Eu acho que a gente pode começar com a nossa área de... algo um pouco mais ligado à nossa área, que é a fosfina em Vênus. Eu acho que o pessoal já deve ter ouvido alguma coisa. Se não ouviu, aproveite que vai ter bastante informação aqui. Covid. Vamos entrar na sessão de Covid como sempre. Com problemas cardíacos sendo identificados devido ao Covid em atletas. Né? A gente vai falar mais... Peraí. Não, para. Como assim? Atleta com Covid? Que absurdo. O histórico de atleta não deixa a gente pegar Covid. De atleta. É atleta. Ele está, no momento, sendo atleta. Olha então é por isso que ele tem Covid. Porque ele não tem um histórico ainda. Ele está vivendo. Ele precisa ser um velho atleta, né? Um velho que foi atleta. Ele precisa ser um ex-atleta para estar imune ao Covid por causa do histórico de atleta. Certo. E vamos falar de uma coisa meio... que é a possibilidade do Covid virar uma doença sazonal. Eita. Estão querendo transformar o Covid na nova gripe, né? Bom, bora lá então para a primeira parte, que é a questão da fosfina em Vênus. Aqui é bastante importante falar o seguinte. O que foi vendido na grande mídia, né, é que foi encontrado sinal de vida em Vênus, ou foi encontrada vida em Vênus. Para quem não sabe, Vênus é um planeta do nosso sistema solar, certo? O segundo planeta, se você contar a partir de Mercúrio. Então você tem Mercúrio, Vênus e aí é a gente aqui na Terra. E no dia 14 de setembro de 2020, né, foi publicado um artigo na Nature Astronomy, liderado pelo grupo da astrônoma... É astrônoma mesmo? Espero que seja. Liderado, né, pela astrônoma Jane Greaves, onde ela e o grupo relatam a presença de fosfina na atmosfera de Vênus. Então calma, o que é fosfina primeiro, né?
A fosfina, pera aí. A fosfina ela é uma molécula composta por um átomo de fósforo e 3 átomos de hidrogênio. E ela é basicamente, né, pra gente simplificar aqui, ele é um gás tóxico, incolor, com um odor bem forte que pode se assemelhar ali à questão ao cheiro de um peixe podre, pra você ter noção de como o negócio fede. É uma substância, é um gás inflamável, né? Ele pode pegar fogo, inclusive só de entrar em contato com o ar. E por que isso é um sinal de vida, né? Eu acho que esse que é importante. É um sinal de vida porque no nosso planeta a fosfina está associada à vida, ao que é encontrado nos micróbios que vivem nas tripas dos animais, tá certo? Então os micróbios ali que vivem nas tripas dos animais, eles geram essa fosfina, eles liberam fosfina. E então quer dizer que tem micróbios em Vênus? Talvez, os cientistas não afirmam isso. Porém, eles encontraram lá na atmosfera de Vênus que as nuvens do planeta teriam algo em torno de entre 10 e 20 partes por milhão de fosfina ali na atmosfera. E isso é suficiente para dizer que existe alguma fonte produzindo esse gás. Tá? Não é uma coisa que foi produzida e ficou lá. Existe alguma fonte, né? Ou pelo menos é um indicativo que existe uma fonte que estaria produzindo esse gás continuamente. Só uma correção aqui, é 20 partes por bilhão, não? Isso, 20 partes por bilhão. Entre 10 e 20 por bilhão, não é por milhão, não. Nossa, se fosse por milhão, aí sim, né? Aí realmente teria algum... Aí a gente não teria dúvida mais, não. São 20 partes por bilhão, mas ainda assim é o suficiente para os pesquisadores assumirem que existe uma fonte para essa fosfina. E é aí que entra toda a questão do vida em Vênus, porque se existe uma fonte, tem alguma coisa ali produzindo, e aí você puxa para os micróbios, e aí pronto, né? Vida em Vênus. Essa é a ideia que se tem. Agora eu posso dizer... Fale. Só um pouquinho. O que nas palavras da própria Jane Greaves, né, a líder do grupo, ela disse: nós não estamos dizendo que isso é vida. A gente está dizendo que é um possível sinal de vida. Tá certo? Então, quando você escutou lá que encontraram fosfina em Vênus, não significa que a fosfina é vida. Não. Significa que é um sinal de que pode haver vida ali. Agora sim. Ok. Agora sim, eu vou tentar regionalizar essa notícia, certo? Uhum. E vou explicar de um jeito mais interessante. Não é didático, é interessante. Porque para eu explicar desse jeito, eu vou ter que explicar um monte de coisa depois. Uhum. Mas esse avistamento nada mais é dos cientistas avistaram o Boitatá em Vênus. Por que o Boitatá em Vênus? Sim, porque o Boitatá, na realidade, que é uma lenda, mas uma lenda ela é baseada num fenômeno muito comum aqui na... Bom, é óbvio, né? Como daqui. Então é um fenômeno muito comum. Tem um nome para esse fenômeno, o nome se chama fogo fátuo. Certo? Fogo fátuo. Na realidade são quase como combustões espontâneas no ar, e vem exatamente de bolos fecais, né? De animais e tudo mais. E é como se tivesse um bolsão, esse bolsão às vezes abre no meio da terra e solta um monte de gás, esse gás faz uma chama, e é isso que deu a origem ao Boitatá. A lenda, exatamente. E os gases que são comuns a isso daí, na realidade o que acontece é uma oxidação que se chama, que é essa combustão. Os gases comuns são a fosfina, o disfosfano, o metano. Os três aí são os principais gases que formam esse fenômeno. E a fosfina está aí, então a fosfina é um desses gases, né? Ela está relacionada bastante como você já falou na própria notícia, né? A bactérias, micróbios do sistema digestivo do animal, e acabam saindo, produzindo bastante nas fezes. Exato. Beleza? O que achou dessa regionalização?
Momento cultural, né? Momento cultural. Merece um momento cultural. Bom, para falar da notícia, né, só para contextualizar, não é segredo para ninguém que aqui a gente está procurando, que a gente procura sinais de vida extraterrestre há muito tempo, e aqui extraterrestre, não tô falando de ET, tá, gente? Eu tô falando de vida fora da Terra. Qualquer tipo de vida, quando a gente fala em vida fora da Terra, a gente não está se referindo a homenzinho verde de antena que fica em disco voador. A gente está falando basicamente de qualquer coisa, qualquer sinal, tá certo? Um micróbio, uma bactéria, qualquer coisa assim. Tá? Os melhores candidatos até hoje eram Marte e duas luas, né? A lua Europa, no sistema de Júpiter, e Encélados, no sistema de Saturno. Eram os melhores candidatos, porque acreditava-se, né, que nessas luas, por exemplo, existem oceanos, né? E aí você associa um pouco a água com vida e tudo mais. É uma descoberta bastante importante, no sentido de que a gente estava procurando longe, quando a gente pode ter encontrado algum sinal realmente muito forte de vida justamente aqui próximo. Deve acontecer aí uma corrida agora para missões para Vênus. Fazer missão espacial é muito difícil. Fazer missão espacial para Vênus é muito difícil ao quadrado. Por quê? Porque a atmosfera de Vênus é ácida, né? Vênus é conhecido pelas suas chuvas ácidas. Vênus também tem uma pressão atmosférica muito alta, tem temperatura muito alta. Então, se você tentar pousar alguma coisa em Vênus, você vai acabar derretendo ela antes de qualquer coisa. Então, desenhar uma missão para Vênus não é fácil. O que se espera é que sejam enviadas propostas de missão que vão passar próximo de Vênus. E não, de fato, entrar ali na atmosfera do planeta. Isso é mais complicado, né? Uhum. Olha, eu particularmente, como estudioso de satélites e luas, gostei menos desse resultado. Eu realmente estava esperando a detecção de algum tipo de vida em algum satélite, né? Não num planeta, especialmente não num planeta aqui no nosso sistema solar. Porém, vamos ver, né? Tem que ser o que fica mais rápido. Só lembrando, Vênus já foi visitada várias vezes, então a ideia de se mandar novas missões, missões com esse propósito, então seria com equipamentos específicos para isso, né? Identificar esse tipo de molécula é uma coisa um pouco específica, os equipamentos têm que ser um pouco mais específicos. E vale lembrar também, caso você não lembre, quem não lembre, a Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, devido ao efeito estufa que tem, por causa dessa atmosfera que o Ricardo comentou. E outra coisa interessante é que o tamanho é muito, muito aproximado do tamanho da Terra. É o planeta que tem o tamanho mais próximo do tamanho da Terra, né? E bom, eu acho que é isso, né, Gabriel? Não tem muito o que comentar, é só a mídia foi super sensacionalista nesse sentido, né? Já cravando vida em Vênus. Ainda tá longe, é um ótimo sinal, mas calma, né? A gente realmente vai ter que mandar algum tipo de missão de exploração lá para realmente comprovar a origem dessa fosfina, né? Antes disso não dá para cravar nada. Eu acho que é mais justo você realmente chegar e dizer que os cientistas avistaram Boitatá, Sim, ainda que a fosfina, no caso, a fosfina não é a fosfina em combustão, que seria o Boitatá, Sim. mas seria mais justo porque você está falando exatamente de uma coisa que... Você vê, é a fosfina de novo enganando a galera, né? Porque... Ou não, né? De novo. Esperamos que não, né? Vamos descobrir, né? É bem complicado toda a situação, um planeta muito inóspito, no sentido de é muito difícil viver lá, se for alguma coisa bem, bem extrema. A gente tem alguns exemplos de bactérias que vivem em alguns lugares extremos do nosso planeta, né? Mas fora dele é outra história, né? Muito inicial, pessoal. Nada de ficar empolgado achando que vai vir. Se vier, é um negócio muito resistente. Negócio muito resistente que a gente conhece é tudo bactéria. Certo? É um planeta inóspito. Assim, vamos colocar o pé no chão, certo? É muito mais próximo das coisas que ficam dentro de geyser, tá? É um negócio assim mesmo.
Bom, mudando agora para falar da relação entre Covid e problema cardíaco em atleta universitário, um tópico muito específico. Antes de mais nada, né, atleta universitário, pessoal, é atleta mesmo, tá? Quando você pensa em atleta universitário, como a gente está falando aqui, a gente não está falando daquele seu colega que participa da atlética da faculdade, joga futebol uma vez por semana e representa o campus em algum jogo entre faculdades. Não é isso. Atleta universitário nos Estados Unidos é atleta. É um cara que recebe uma bolsa de estudos para estudar e praticar esportes na universidade. Só para vocês terem noção, campeonato universitário nos Estados Unidos tem transmissão de TV, tem patrocínio, tem divulgação, é um negócio que gera muito dinheiro, apesar dos atletas não poderem ser pagos, tá? Atleta universitário ele só recebe a bolsa de estudos. Só como exemplo, o campeonato de basquete e de futebol americano universitário, em alguns momentos, atrai mais espectadores do que as ligas profissionais. Tá? É esse nível de comprometimento que se tem lá com a questão do atleta universitário. Então a gente está falando realmente de atletas jovens e de alta performance. Né? Aqui a gente não está falando de gente que faz 10 flexões no quartel, não. É outra coisa. Eu acho que uma forma de assim, que dá pra gente poder falar é alguma coisa entre o que a gente tem no futebol de categoria de base e o profissional. É, mais ou menos isso. Porque não chega nem a ser um pouco mais do que uma categoria de base, tá? Sim. Mas ainda não é o profissional. Exato. Bom, foi realizado com esses atletas, né, um estudo que mostra os sinais de condições inflamatórias no coração de pacientes que já tiveram Covid. É um estudo bem pequeno, tá, bem localizado, na verdade. Foram estudados 26 atletas, homens e mulheres misturados, né, da Ohio State University, que é uma universidade bem grande nos Estados Unidos, bem famosa por esportes. São atletas de futebol americano, futebol de campo normal, né, que a gente conhece, basquete, lacrosse, que é um negócio diferente, é um negócio que você tem um taco, uma redinha, você fica jogando a bolinha de um lado pro outro, e de corrida, tá? São atletas desses esportes. São atletas que já testaram positivo para Covid e nesses atletas foi feita uma ressonância magnética imagiada do coração, tá certo? Para ver se tinha alguma condição associada. Então, grave esse número, 26 atletas, é muito pouca coisa. Nesses 26 atletas, só um momentinho, 4 deles, né, que é uma quantidade pequena, mas nessa amostra equivale a 15%, apresentaram sinais de miocardia, que é um inchaço do músculo do coração, tá? E até alguns possíveis sinais de danos nas células. Então, o que esse estudo mostra é que atletas que tiveram Covid, na verdade é o que ele usa como teoria, né? Que atletas que tiveram Covid têm uma tendência a ter inchaço do músculo do coração, tá? Esse estudo, como eu falei, muito pequeno, né? Ele foi publicado no dia 11 de setembro na gloriosa JAMA, a JAMA Cardiology, né? Voltada para a cardiologia. O estudo foi liderado pelo cientista, né, o cardiologista, o Saurabh Raipal, eu espero que seja assim que fale o nome do rapaz. Bom, tem várias complicações com esse estudo, tá? Primeiro, é um estudo pequeno. É tão pequeno que quando você tem 4 casos positivos, você fala que esses 4 casos correspondem a 15% da sua amostra. Então, né, a primeira limitação desse estudo é pouca gente. A segunda limitação que você pode apontar é a questão da regionalização. Foram estudados atletas de apenas uma universidade. Né? Não foram pegos atletas de outras universidades. Uma terceira complicação é que os atletas não tiveram um imageamento do coração antes do Covid. Então não se sabe se que para mim é o mais complicado. Não se sabe se esses atletas desenvolveram essa condição após o Covid ou se eles já tinham esse quadro antes. Tá, então complicado, tá? Dos 26 atletas, né? Nenhum deles chegou a ser hospitalizado por causa do Covid. Então eles tiveram sintomas brandos, né? 12
dos atletas, incluindo 2 dos 4 que tiveram inflamação cardíaca, eles comunicaram esses sintomas, né? Eles não eram assintomáticos, eles tiveram febre, inflamação de garganta, dor muscular, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, né, como nenhum dos 26 precisou ser hospitalizado, quer dizer que são sintomas brandos. Tá? Por que um estudo tão pequeno acaba reverberando, né? Porque um estudo um pouco maior, feito com 100 adultos alemães, né, que já se recuperaram de Covid, 1/3 dos quais tiveram que ser hospitalizados, as ressonâncias magnéticas no coração dessas pessoas mostraram que 60% desses pacientes tiveram algum tipo de inflamação no coração depois da infecção. Então é um outro estudo, né, feito lá na Alemanha, não sei se foi na Alemanha, mas com adultos alemães, né, onde 100 deles, então uma amostra bem maior. Nesse caso foi pior ainda o resultado, né, 60% dos pacientes tiveram problema no coração. Então, de alguma forma, né, os dois trabalhos conversam no sentido de que talvez a inflamação, talvez a infecção por Covid tenha a ver com inflamações no coração. Agora vem toda a parte de opinião, para mim é muito cedo para você tirar qualquer conclusão sobre isso. Tá? São testes assim em populações quase que insignificantes, né? São estudos muito pequenos, mas só para dar alguns exemplos do futebol americano, tá? Para quem não sabe, agora no meio de setembro, começou a NFL, né, que é a liga profissional de futebol americano nos Estados Unidos, e vários atletas optaram por não jogar essa temporada por causa do Covid, tá? Por medo dessa infecção. Por quê? Porque a maioria desses atletas que optaram por não jogar são atletas que sofrem de sobrepeso. Quem já viu um pouquinho de futebol americano, né, o profissional, sabe que tem um pessoal lá mais grandinho, mais fortinho, certo? É um pessoal que tem problema de sobrepeso. Atrelado com esse sobrepeso, alguns deles têm problema respiratório. Então, por causa desse tipo de condição, alguns desses atletas optaram por não jogar, né? Abriram mão da temporada, o que é dizer abrir mão de muito dinheiro. Tá? Nenhum deles, pelo menos até onde eu sei, relatou nenhum problema cardíaco, né? Mas mesmo assim a preocupação é grande, né? Acho que é um estudo interessante para desmistificar um pouquinho essa questão do eu sou atleta, eu não pego Covid. Você pega sim. Claro, né? Você ter uma condição atlética privilegiada, você tem um condicionamento físico privilegiado. Ajuda na recuperação, com certeza que ajuda, mas não é determinante, né? Acho que aqui no Brasil mesmo, né, Gabriel? A gente teve um caso de um pessoal que era atleta profissional e acabou morrendo de Covid. Se não me engano, era um corredor, não era? Agora eu não lembro. Acho que teve uma coisa assim. O que ficou mais impactado foi acho que era um nadador sul-africano, não tenho certeza. É o tipo de coisa que depois pra gente colocar se é verdade ou não, mais pra frente. Sim. Vá nos comentários e veja se a gente colocou algum link. Alguma nota sobre. Que é verdade, alguma nota sobre, né? Mas se eu não me engano, um nadador sul-africano que pegou, ele não chegou a morrer, mas ele relatou que foi que foi a experiência. Né? E certo. Nessa época a gente pensava no Covid mais só como uma doença respiratória. E você pensar nadador, entende? Não tem um pulmão, assim, eu acho que não tem um pulmão melhor do que alguém que nada. Do nadador. É verdade. Né? Complicado, né? Eu acho que a gente eu particularmente separei essa notícia justamente por causa do que o nosso presidente aqui no caso do Brasil vem pregando, né? E falou com todas as letras, né? Que no caso ele, o presidente, por ter um histórico de atleta, teria apenas sintomas brandos, não sentiria nada, seria apenas uma gripezinha. Não é por aí, tá? A gente tem que fazer esse contraponto, porque o Covid não escolhe se você é atleta, se você é sedentário, nada disso, tá? Claro, ter um condicionamento físico, como eu comentei, te ajuda a se recuperar, não só de Covid, mas de outras coisas também, né? Inclusive, essa foi uma das bandeiras das academias. Quando as academias foram fechadas, né, e elas estavam tentando ali reabrir, né, um dos motivos
que as academias apontavam era esse. O condicionamento físico pode ajudar na recuperação de Covid. Sem levar em conta que a academia pode ser um grande reservatório de Covid, né? Um lugar para espalhar. Um monte de gente suando, pegando no mesmo lugar. Então, e aí o pessoal que está fazendo exercício não mora sozinho. E a mesma história da escola. Complicado. E lembra, assim, essa história, a gente brinca muito. O presidente até falou que a mídia zoou com a cara dele. Tem que zoar mesmo, porque essa história de histórico de atleta é bobagem do início ao fim, tá? Sim. Primeiro que depende muito do ano do atleta. Primeiro, histórico de atleta não é ser atleta. Pra começo de conversa, aquela brincadeira do início. Quando você é atleta, você tá no auge da sua forma física. Quando você tá praticando um esporte, né? Exato. Quando você deixa de ser atleta, dependendo do desgaste que foi da época de que você era atleta, na realidade isso te coloca numa condição pior. Certo? Eu não vou especificar aqui, tem que correr atrás, e isso é muito variável, depende muito do tipo de atleta que foi, o que fazia, o quanto que foi de desgaste, e isso era muito mais comum antigamente, então, né, você pode ter condições piores, né? Então essa história de histórico de atleta é só conversa para boi dormir. Se fosse para olhar pro cara que falou isso, se é para falar realmente das condições dessa pessoa que falou que tem histórico de atleta, você é idoso e sofreu cirurgia faz pouco tempo. Você tá em dois grupos independente se você era atleta ou não, né? Mas a gente vai continuar acompanhando. É uma discussão muito interessante essa, não só do Covid ter implicações para problemas cardíacos, mas também da experiência do Covid em atletas, né? São duas coisas aí que merecem ser exploradas juntas ou separadamente, né? Mas que precisa de um estudo um pouco maior, né? Esse estudo aí tá bem pequeno ainda. E a gente já chega no último tópico, né? Que é muito mais uma previsão, que é dizer que o próximo Covid, né? Ele vai ser uma infecção sazonal. O que isso significa? Significa que a gente vai ter épocas do ano para ter pequenas, né? Vamos colocar aqui em pequenas, mas épocas do ano para ter epidemias de Covid. Tá? Uma coisa muito semelhante com o que a gente tem na gripe hoje. Tá? A gente sabe hoje que a gripe, aqui no Brasil especialmente, né? No inverno ela acaba atingindo um número maior de pessoas, né? Ela é uma doença que a gente chama de... Tem o ano todo, mas tem aquela parte específica do ano onde ela é um pouco mais... que ela acaba contagiando mais pessoas. Esse estudo, que foi publicado no dia 15/9 na Frontiers in Public Health, foi liderado pelo Dr. Hassan Zaraket, da Universidade Americana em Beirute, no Líbano. Ele advoga no sentido de que o próximo coronavírus, né, ele vai cair também nessa classe de doença sazonal, tá? Que você vai ter períodos específicos do ano onde você vai ter uma taxa maior de infecção pelo próprio Covid. Eu acredito, Gabriel, e aí já vou começar com a opinião, que era um resultado até um tanto esperado, não era? O pessoal já tinha falado disso desde do início e tal. Mas, digamos assim... Justamente para comparar o Covid com a influenza, né, que é a nossa gripe. Eles já estavam comparando os dois ali de certa forma. Mas no início estavam querendo comparar também com a potencialidade do vírus, que aí já é outra história. Essa é outra história. Essa é outra história completamente diferente. Primeiro, como o próprio negócio já deixa meio... O próprio artigo já deixa claro, isso tudo vai ser alguma coisa que pode acontecer depois da imunização completa, né? Por quê? Porque o corona é um vírus RNA, ele tem uma certa mutação. Se acontecer esse tipo de coisa, aí é um pouco mais, digamos, vai ser mais brando do que essa pandemia que a gente está tendo, que é quando ninguém tem nada comparado àquilo, nada parecido com aquilo. Então, eu imagino, né, de novo, a gente está na área de opiniões aqui, tá? Eu imagino que a ideia é tipo,
quando forem surgindo novas mutações, serão mutações com diferenças um pouco menores, em que o sistema imunológico pode ou não reconhecer, e vai ser um processo um pouco mais suave, como o que acontece na gripe. A gripe ainda mata pessoas, muitas pessoas, todo ano, né? Sim. Só que é uma doença que não contamina tanta gente por causa exatamente da convivência que a gente tem com essa doença, né? Então vai ser um mal comum, mas não vai ser esse mesmo mal que a gente está sofrendo agora, eu imagino. A gente tem um pouco de sorte, nesse caso a gente aqui do Brasil tem um pouco mais de sorte por causa do clima aqui no Brasil, né? Porque quando você tem um vírus respiratórios, a sazonalidade dele é mais evidente em algumas regiões de clima temperado. Você tem aqueles picos, né? Olha, de tal mês a tal mês não tem nada, depois dá aquele pico. O Brasil, por estar numa região ali tropical, e aí a gente pode de novo comparar com o vírus da gripe, você pode ter ali uma taxa de infectados diluída ao longo do ano. Tá, claro, você vai ter ali, como tem da gripe, algumas estações, alguns meses onde a curva sobe um pouco, mas essa curva não deve ser tão acentuada quanto nos países de clima temperado. O artigo, né, esqueci o nome do rapaz, do Hassan Zarakhet, ele aponta, né, a sazonalidade de outros tipos de corona, né, de coronavírus, como o NL63 e o HKU1. Esses tipos de corona, né, são mutações diferentes, né? Eles não é o SARS-CoV-2, não é nada disso, não, é outra coisa. Eles já têm a sazonalidade deles bastante definida, são vírus já sazonais, e ele inclusive espera que o que a gente tem hoje acabe caindo nessa classe, e aí a gente vai ter pequenos surtos ao longo do ano. Mas muita gente se pergunta, né, como ia ser o pós-Covid. Meio que não vai ter um pós-Covid, pessoal. Covid vai ser uma coisa que veio para ficar. A gente vai ter que aprender a conviver com ele, tá? Talvez ele não tenha a letalidade que tem hoje, óbvio, né? Porque a gente vai estar mais preparado. Espera-se que a gente tenha vacina, espera-se que parte considerável da população já esteja imunizada contra ele, né? Mas tende a ser um daqueles vírus que vai ficar com a gente por um período, né? Primeiro comentário, vale lembrar que a MERS não atingiu essa sazonalidade, então a MERS é um tipo o MERS é um tipo de coronavírus que aparece no Oriente Médio, né? Vale lembrar então que nessa situação em que o Ricardo descreveu, a única coisa que pode fazer essa doença ficar perigosa de novo é só a estupidez dos antivax. E aqui eu não quero medir nenhuma palavra para chamar de estúpido. Eu não preciso. Ideias não merecem respeito quando são ideias idiotas, certo? Exato. Opiniões idiotas. Aliás, como disse o Ricardo no podcast anterior. Mas pode ser opiniões melhor, né? Como disse o Ricardo Mantovani em alguns episódios passados do nosso podcast, a gente tem que respeitar pessoas, não necessariamente a opinião delas. Existe muita opinião idiota por aí que tem que ser tratada como opinião idiota. Exatamente. E você ser antivacina não só é uma opinião idiota. A opinião vacina faz mal é só estúpida, idiota. E tem que ser tratada como tal. Isso a gente não pode dar corda pra isso. Exato. E mais uma coisa sempre que saem esses estudos, eles também comentam de uma coisa que é uma coisa que aconteceu bastante na Ásia. Vamos ver se acontece no Ocidente também, que é você mudar um pouco a sua cultura com a integração do uso de máscara, tá, pessoal? Sim, isso é muito importante. Né? E é um negócio que aconteceu com eles porque eles tiveram epidemias dramáticas e houve uma mudança de comportamento. E eu acho, na minha opinião, que por que não, né? Se a gente conseguir evitar coisas assim... não sou eu aqui que vou falar que usar máscara é a coisa mais confortável do mundo, porque não é. Mas aí a gente tem que pensar na questão do bem maior, né? A melhor, atualmente, né, a melhor arma que a gente tem contra o
o coronavírus, né? Uma vez que a quarentena já foi para casa do chapéu, é a máscara. É sair na rua de máscara, é frequentar ambientes, aglomerações, ambientes com mais pessoas com máscara, tentar se proteger o máximo possível. Mas, assim, eu acredito, Gabriel, apesar de a gente já ter visto uma redução grande no uso de máscara aqui no Brasil e aí na Europa, eu acredito que a máscara vai acabar virando o novo normal. Tá? Então, talvez não na quantidade que a gente tem hoje, mas você vai ver mais pessoas com máscara. Na realidade, tipo assim, é uma enculturação que não funciona exatamente como está acontecendo agora. Agora é para usar máscara de fato, simples, todo mundo. Mas o que acontece no Japão, por exemplo, que é um negócio... Vamos lá, é um negócio de civilidade, né? Vamos lá, é um negócio de civilidade. A gente pode comentar, por exemplo, uma coisa que o Ricardo contou da Alemanha, eu não sei se ele contou aqui, mas a gente aproveita e conta de novo, e a gente fala esse negócio do Japão, e acontece na Ásia em geral. No Japão, na Ásia em geral, se a pessoa está gripada, ela usa máscara. Então, se ela tá com o vírus, ela tenta não propagar o vírus. Isso não seria legal só para o corona, seria legal para a gripe. Como eu acabei de comentar, a gripe ainda mata muita gente. Se a gente, de repente, diminuísse pelo menos um pouco de quanto a gripe espalha, entende? Seria muito bom, né? E isso, de novo, isso é uma questão de civilidade. Você está pensando no outro, né? Na Alemanha é a mesma coisa. Na Alemanha é a mesma coisa. Na Alemanha tem a outra situação que sim, aconteceu comigo, né? Foi um caos. Eu estava gripado. Antes de Covid, foi lá em 2016, 2017, que eu não lembro direito. Mas eu estava bem gripado. Assim, gripado com vontade, sabe? Fui trabalhar, trabalhava numa sala com outras 3 pessoas. E quando o meu orientador me viu gripado, ele me mandou pra casa. Ele falou, olha, vai pra casa, descansa, porque aqui você não tá rendendo e vai acabar infectando os outros. Tipo, sai daqui, né? Tipo, me ajuda a te ajudar. Me deu uma balinha também pra dor de garganta, balinha sensacional, e me mandou pra casa. Que é esse pensamento, tá? É você não expor outras pessoas ao vírus, né? Nesse caso que você citou, que eu citei agora, eram vírus da gripe. Mas, como esse estudo aponta, o novo normal pode ser que seja o Covid, né? E aí é você não só se preservar, mas preservar as outras pessoas também, né? A gente entende, né? Nem todo mundo consegue ficar em casa quando tá gripado, né? Eu tô gripado, mas tem que trabalhar, vou fazer o quê? Não, tudo bem, tem que trabalhar, mas eu acho que começar a usar máscara vai ser... Até higienização de mão, esse tipo de coisa vai ser uma coisa que a gente vai ver com maior frequência, né? A gente antes não via álcool em gel em estabelecimento, era muito difícil, era um ou outro. Agora todo estabelecimento tem álcool em gel. Eu acho que vai diminuir um pouquinho, tá? Assim que o Covid der uma suavizada. Mas o novo normal é a gente ver mais pessoas na rua com máscara, mais pessoas higienizando mãos, mais álcool em gel, né, tubinho de álcool em gel em estabelecimentos. Que eu não vejo como uma coisa ruim, não. Na verdade, eu vejo como uma coisa muito boa. Queria que estivesse acontecendo agora, na verdade. E dizer que tipo, o brasileiro não poderia enculturar essas coisas não tem nada a ver, porque afinal de contas o H1N1 já enculturou. Não vê álcool em todos os estabelecimentos, mas desde o H1N1, em geral, universidade tem. Então, principalmente se for lá pro sul que o negócio pegou mais feio, mas tinha alguns lugares, mesmo antes do corona ainda, que você sempre tinha lá o negocinho para colocar um álcool em gel e tal. E isso vem da época do H1N1. Pra quem não lembra, antes do H1N1 você não via álcool em gel em lugar nenhum. Aí sim, aí era realmente 0 lugares. Aliás, o álcool em gel surgiu como inimigo do churrasqueiro naquela época. Que era a época que teve uma época que o pessoal tava querendo restringir o valor do álcool, e aí começou a aparecer os álcool em gel e tudo mais, né? Mas é isso, eu acho que é um negócio interessante. Se realmente virar sazonal, aí mais um motivo pra gente incorporar essas novas etiquetas de pequenas coisas, né? Pequenas práticas. Pra mim é algo simples de incorporar. Usar máscara é ruim. Gente, você não precisa usar máscara o dia inteiro, entendeu? Só quando você sair na rua.
Só quando você estiver em contato com outras pessoas. Né? Mas assim, vai demorar um pouquinho para esse culturamento, porque foi só o comércio abrir, o corona dar uma acalmada, que a gente já vê muito mais gente andando na rua sem máscara do que com máscara. Infelizmente. É isso, Gabriel. É isso, acho que a gente pode encerrar. Por hoje chega, por hoje foi mais curtinho, tá? Então, como eu sou o cara do Jabá, novamente o Jabá, por favor, se inscreva no nosso canal, faça todas aquelas coisas que tem que fazer. Vá lá, entre no nosso grupo do Facebook, acompanhe o nosso podcast. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.